Oi, minha gente querida, tudo bem? Bom, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é sobre amamentação e eu venho compartilhar com vocês como é que tem sido essa minha experiência de amamentação de segunda viagem. Antes de começar a falar sobre a minha experiência em si, eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês sobre a importância, da amamentação e não apenas isso, sobre a importância de você buscar informações acerca desse momento. Eu compartilhei até lá no nosso Instagram, que é o @éramos2, se você não nos segue, nos siga lá, para você poder participar um pouco mais do nosso dia a dia, porque é lá no Stories que eu compartilho e tenho compartilhado todas as experiências que eu tenho tido com a nossa segunda filhinha, a Heloísa, tá? Então teve um dia que eu toquei sobre esse assunto, sobre a amamentação lá no Stories, e eu fiquei meio chocada, porque eu usei um termo, que é relativo a essa fase, esse período, e muita gente não sabia o que significava e eu fiquei meio espantada. Porque eu acho que é extremamente importante você ter informações a respeito desse período, porque ele acontece concomitante a um outro período que é muito importante, que é o puerpério, que é o pós-parto. Então eu fiz até um post lá no Instagram exclusivo sobre isso, porque eu vejo muitas gestantes assim buscando muitas informações a respeito dos tipos de parto, se quer parto natural, normal, na banheira, em casa, ou cesárea, enfim, eu vejo muitas gestantes procurando informação a respeito das vias de parto. E é realmente importante que você tenha acesso a essas informações para que você tenha segurança, a respeito daquilo que você deseja, daquilo que você quer seguir. Mas eu considero tão importante quanto você ter informações sobre a via de parto, você buscar informações sobre o período da amamentação, porque eu vejo muitas mulheres sendo completamente empoderadas, para ter um tipo de parto que tanto sonhou e completamente desempoderadas a respeito da amamentação. Então elas têm uma experiência fantástica no período do nascimento do filho e de repente ela sai daqui pra cá quando ela se depara com a amamentação. Porque não se preparou, não sabe quando ou como o leite desce, acredita que o seu leite é fraco, não bota fé no seu próprio colostro, que ele é suficiente para amamentar seu bebê, enfim. Então eu vejo muitas mulheres completamente realizadas com a via de parto escolhida e completamente frustradas no momento da amamentação. Então eu quero fazer uma pincelada geral sobre esse período. É importante que você pesquise sobre as fases do leite, por exemplo, que quando seu filho nasce, o primeiro leite que desce ao colostro, ele é um leite que não chega a ser um leite, é um líquido, transparente amarelado. Ele desce em pouca quantidade mesmo, mas essa pouca quantidade é suficiente para amamentar o seu recém-nascido, que tem um estômago desse tamanhozinho, tá? Então não existe essa de que o seu colostro não está alimentando o seu filho, que não é suficiente. Em muitas maternidades, o seu bebê começa a chorar, você dá seu peito e vem uma enfermeira infeliz para dizer que o seu filho está com fome e que precisa dar um complemento para ele poder dormir, e não caia nessa. O seu colostro é suficiente para alimentar o seu bebê, tá bom? Então é isso que vem primeiro. O seu leite vai descer daqui a alguns dias, tá? Então a primeira fase é o colostro, que é considerado também a primeira vacina do bebê, porque ele tem muitas propriedades que trazem uma certa imunidade, A primeira imunização do seu bebê é por meio do colostro, tá bom? Então é importantíssimo e você não precisa se preocupar porque o seu colostro é suficiente para alimentar o seu bebê. Depois disso, depois do colostro, lá pelo terceiro, quinto dia, ou seja, geralmente quando você já tá em casa, já recebeu alta do hospital, tá em casa, acontece a apojadura, e foi essa a expressão que eu usei e vi que muita gente não sabia. A apojadura nada mais é do que o seu peito encher de leite. Ele enche de leite e aí sim o seu corpo começa a produzir o leite mesmo em si. Então a apojadura nada mais é do que isso, é o momento em que o seu peito enche de leite, tá bom? E você precisa ter essa consciência de que o seu peito vai encher de uma hora para outra numa quantidade absurda, vai vazar leite por todos os lados, você precisa fazer massagens no seu seio, você precisa extrair o excesso, porque senão
seu peito vai empedrar, né? As suas glândulas, elas vão endurecer de tanto leite que é produzido. Por quê? O corpo, de uma forma muito inteligente, ele produz uma quantidade em excesso de leite para que não falte para o seu filho, né? Então, até o seu corpo regular a produção de leite vai demorar uns dias ainda. Então, para garantir a produção, o seu corpo produz em excesso, tá? Para que não haja falta. Esse é um leite de transição e ele dura mais ou menos ali entre o quinto, terceiro, né, até o momento da pojadura, até mais ou menos a segunda semana de vida do seu filho, tá bom? E aí, lá pelo 15º dia, esse é um fenômeno com muitas mulheres, não com todas, mas com muitas, que é exatamente essa regulação da quantidade de leite. E muitas se desesperam nessa hora. Por quê? Porque o seu corpo começa a se adaptar à quantidade de leite que o seu bebê toma, e aí aparentemente parece que você está produzindo menos leite, mas você não está produzindo menos leite porque o seu leite está secando. Não, tira isso da sua cabeça. Você está produzindo menos leite porque o seu corpo está se adequando à quantidade que é suficiente para o seu bebê mamar, tá? Então nessa, muitas mães se desesperam, começam a tomar remédios que são desnecessários e começam a ficar estressadas. E é o estresse que faz o leite secar. Então fica calma, se você passar por esse momento aí, fica tranquila, não se desespere, porque é simplesmente o seu corpo se regulando a produção necessária, tá? Não precisa tomar remédio, não precisa se desesperar, porque é essa angústia, é esse desespero que faz de fato o seu leite secar e a sua produção diminuir, tá bom? Então fica tranquila. E aí sim você começa a produzir o leite maduro, que é o leite que vai sustentar seu filho aí, ó, pelos próximos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3, 5, enfim, a quantidade de tempo que você for amamentar o seu bebê, tá bom? Então aí sim que começa o leite maduro. Existem algumas pedras no meio desse caminho, né, que algumas mulheres enfrentam e outras não, e eu vou compartilhar para vocês a minha experiência nessa segunda amamentação. Na minha primeira experiência com a amamentação, eu amamentei minha filha por 1 ano e meio, né, no seio. Já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link passando aqui pra você conferir, onde eu falei como é que tava sendo a minha experiência, se o peito ficou dolorido, se não ficou, se sangrou, se não sangrou, se feriu, se não feriu, os produtos que eu usei naquela época. Então, vale a pena você conferir como é que foi essa minha experiência como mãe de primeira viagem. E agora, como mãe de segunda viagem, né, eu venho compartilhar sobre uma ótica um pouquinho diferente, porque realmente a experiência nos ajuda demais, assim. É impressionante, nos ajuda não só nos cuidados com o bebê, como também nesse período da amamentação, né? Então vou começar compartilhando a minha experiência dizendo que eu não preparei o meu seio. Existem médicos, né, obstetras e até pediatras que aconselham que você prepare o seu peito antes, né? Alguns falam para você tomar alguns minutos de banho de sol, né, todos os dias. Outros aconselham que você passe uma bucha vegetal, né, para criar uma certa casca no seio, para o seu seio ficar mais resistente, não ferir posteriormente. Outros passam alguns tipos de produto, né, como aquela pomada lanolina, né, para você passar, para já preparar. Enfim, existem muitos obstetras que recomendam e alguns que não recomendam. A obstetra que me acompanhou na gestação da Rafaela foi da linha de que não era necessário preparar o seio e eu não preparei. Nessa gestação eu também não preparei o meu seio, tá? Não vou dizer que isso me ajudou ou me atrapalhou, porque eu não tive a experiência da preparação do seio. Então, não preparei o seio, né, durante a gestação. Diferente da primeira gravidez, nessa segunda eu tive uma produção de colostro ainda na gestação. Então, em alguns episódios, o meu seio vazou colostro. Isso me fez pensar que talvez, assim que a Heloísa nascesse, o meu leite ia descer, e não foi assim que aconteceu. Bom, a Heloísa está aqui, então qualquer gemidinho que vocês escutem é ela, tá? Então, eu tive essa produção de colostro, né, e é importante ressaltar que você, gestante, não pode ficar tentando estimular a produção de colostro em você, ou seja, você não pode, enquanto gestante, ficar fazendo massagens para extrair, para ver se você está produzindo, para ver se... Não pode, porque isso pode gerar contração no útero, contração uterina, que é o que acontece quando você amamenta, né? Assim que você ganha o seu neném, você começa a amamentá-lo e para o seu útero voltar ao normal, o corpo é muito inteligente. Enquanto você está amamentando, o seu útero ele vai se contraindo e você sente isso, você sente uma certa cólica e você sente de fato o útero contraindo. É um momento em que você expele mais sangue, né? Porque eu não sei se vocês sabem,
Tem mulheres que sangram uma semana, 2, 3, até um mês, né, depois do nascimento do bebê, e é normal também esse sangramento, tá? Então é o momento em que você sangra mais, porque o útero tá se contraindo, enfim. Então não é bacana que você estimule, né, o seu seio enquanto você está gestante, para que você não promova contrações no seu útero e não gere aí um parto prematuro. Novamente, existem médicos que dizem que sim, que pode gerar contração e levar a um parto prematuro, e existem médicos que consideram que não. Enfim, por via das dúvidas, é mais seguro que você siga a linha de que pode acontecer alguma coisa, né? Então não faça nenhum estímulo na sua mama enquanto gestante, tá? Em alguns casos, como foi no meu, acontece de naturalmente você começar a produzir colostro e extrair mesmo, assim, naturalmente, sem você manipular sua mama. Então, como eu tive essa produção de colostro, né, durante a gestação, eu pensei, nossa, será que a minha pojadura vai acontecer ainda no hospital, né? Vai ser mais rápida? E não, aconteceu no mesmo dia que aconteceu na gestação da Rafaela, no 3º dia. Então nós recebemos alta do hospital, eu vim pra casa amamentando minha filha ainda somente com colostro. E no 3º dia, ou seja, no dia seguinte, que nós já estávamos em casa, aí eu tive a minha pojadura. E aí sim eu comecei a produção. Graças a Deus, assim como na gestação da Rafaela, eu tenho uma produção de leite muito grande, assim, eu sempre produzi muito leite. E foi do mesmo jeito, gente, meu seio encheu, eu fiquei parecendo que tava com 2 balões, assim, cheios, e começou a pingar, pinga, pinga, pinga. Então a Heloísa mama num seio, o outro tá jorrando leite. E é assim até hoje, né, ela tá com 1 mês e eu continuo produzindo muito leite, então ela mama num seio, o outro pinga, 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 pinga. E durante esse período aí, né, da minha pojadura, né, do período que o meu leite desceu até os primeiros 15 dias, eu extraí 6 potes de leite, né, então eu congelei 6 potes de leite de tanta produção. Então, além da Heloísa amamentar, eu ainda produzia tanto leite que eu precisava extrair. Essa é uma dica, né, que você precisa realmente extrair o excesso, até para que o seu peito fique num formato adequado para o seu bebê conseguir fazer uma pega correta. Porque exatamente por isso o peito enche muito e ele fica como se fosse realmente um balão, como se fosse aquela parte mais redonda do balão. Então seu peito fica sem bico. E aí, ficando sem bico, né, com a areola completamente estufada, o seu bebê não consegue fazer a pega correta, ele acaba pegando somente o seu biquinho. E aí, minha filha, é que entra o terror e pânico da amamentação. Uma pega incorreta faz o seu peito praticamente se dilacerar, assim, porque dói muito. Então a dica é que antes do seu bebê começar a amamentar, você extraia um pouquinho do seu leite para que o seu peito consiga fazer um formato bacana para o seu bebê ter uma pega correta, tá? Então eu fazia isso, eu extraía um pouco do meu leite. Lembrando que o leite em si também tem fases, né? Então a primeira fase do leite é um leite mais aguado. Quando você extrai o leite, você consegue identificar nitidamente essas fases do leite. Então o primeiro leite que o seu bebê toma é um leite completamente aguado. E ele é um leite que mata a sede do bebê. Então ali os primeiros 5, 10 minutos que o seu bebê tá amamentando, ele tá simplesmente matando a sede dele. Depois é um leite mais gordo, um leite mais grosso, e isso também que fica nítido quando você extrai. Que é um leite que tem a gordura, que é o que vai saciar a fome dele, alimentá-lo, e é o que vai fazer ele ganhar peso. Então existem muitos bebês que não ganham peso porque eles mamam só esse primeiro leite, que é o leite que mata a sede. Então é importante que vocês consigam ajudar o seu bebê, né, para que ele consiga sugar até o fim do leite, até esvaziar uma mama sua, né? Então, às vezes, se o seu bebê tá com dificuldade de amamentar por um período mais longo, prolongado, até ele chegar nessa fase mais gorda do leite, você pode extrair um pouco para que essa parte mais aguada saia e ele consiga amamentar a parte gorda. Não é interessante você fazer isso em todas as mamadas, porque é importantíssimo que seu bebê, né, seja hidratado também. Então esse primeiro leite também é importantíssimo. Mas entre uma mamada e outra, assim, né, pulando algumas mamadas, é bacana que você extraia para que o seu filho consuma mais
gordura e assim ele ganhe peso, tá? Inicialmente eu extraía com a própria mão, às vezes não era nem necessário, porque enquanto eu tava extraindo com uma mão, eu já colocava 2 potes, aí eu ficava manipulando uma mama e a outra ia pingando, 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 e eu praticamente enchia 2 potes ao mesmo tempo de leite, tá? Mas inicialmente, como o seio tava muito sensível, e sim, o meu seio ficou muito sensível, eu tive machucadinho, criou casquinha no meu seio. Foi muito doloroso, os 10 primeiros dias foram assim, eu vi assim estrelas, doeu muito, não chegou a sangrar, né, na amamentação da Rafaela meu seio chegou a sangrar, dessa vez não chegou a sangrar, mas ele sim, ele criou casquinha, ficou feridinho, ficou extremamente sensível e foi assim, gente, sério, foi muito doloroso e eu gosto de compartilhar isso pra te encorajar, porque é um período, é uma fase de adaptação, vai passar, tá? Pode ser que dure mais pra você, como na minha amamentação da Rafaela, eu só fui ter o prazer mesmo de amamentar quando ela tava com 4, 5 meses, porque aí regulou a produção do leite, eu não me lambuzava toda, ela não se lambuzava toda, não doía, enfim. Mas até você chegar nessa fase é um percurso, né? É um caminho. E por isso que é importante que você saiba que há esse caminho, que esse caminho pode ser um pouco doloroso, pode ser um caminho um pouco árduo para você, mas é importante você saber para que você possa enfrentá-lo. Nem tudo são flores na amamentação e, de fato, ela começa assim meio que aos trancos e barrancos, mas vai dar certo, tá? Mesmo esses 10 primeiros dias assim bem tensos. E aí o que eu fazia? Eu usei a minha dica lá da casca de banana, né? Colocava a casca de banana, cortava um pedaço, você pega uma banana, descasca, corta um quadradinho, põe no seio, né? E deixa, esquece, e aí na próxima mamada você tira, limpa, higieniza e dá o peito pro seu bebê. Ajudou, mas dessa vez não ajudou tanto quanto ajudou na minha primeira. Engraçado isso. Usei também casca de mamão, então eu colocava o mamão, tem a mesma função, a banana e o mamão. Às vezes o mamão tava na geladeira, eu cortava um pedaço da casca, colocava e aquele geladinho, nossa, me levava assim, no céu, porque aliviava muito. Então assim, ajudou, mas não tanto quanto na primeira experiência que eu tive. E aí eu também usei um pouco da pomada de lanolina, mas da mesma forma da primeira vez, pra mim não adiantou nada. Pelo contrário, porque eu achava que o seio ficava muito melecado, por mínima quantidade que eu passava, eu continuava achando que o seio estava um pouco melecado, e isso fazia o meu seio ficar molhado, né, assim, e aí não gerava um ambiente propício para cicatrização, para recuperação, porque ele ficava constantemente úmido, né, assim, úmido com a pomada, né. Bom, aí o que me ajudou, assim, basicamente, eu ficava o dia inteiro com o peito para fora, assim, a Deus dará, porque aí ventilava, meu seio ficava assim seco, e aí ia cicatrizando, ia formando a casquinha para cicatrizar e tal. Lembrando que é importante que você mesmo assim continue amamentando seu bebê, tá? Se sair sangue, não interfere, tá? Seu filho não vai ser prejudicado se ele mamar sangue com leite, isso já tá comprovado cientificamente. Não tem prejuízo pra ele, tá bom? Então continua amamentando, assim, vai doer, você vai ter a sensação que seu peito que ele vai arrancar seu peito fora, é assim mesmo, gente. Ó, sem mimimi nessa hora, tem que enfrentar. Tem que enfrentar, você tem que botar na sua cabeça assim que você não tem outra opção. Se você deseja, né, se é um anseio do seu coração amamentar seu filho aí, né, prolongadamente, que você saiba disso, que desistir não é uma opção. Então você vai ter que enfrentar e vai passar, tá? Enfrenta que você vence. Eu ia lá no fundo do poço, mas eu conseguia voltar à tona, tá? Então assim, enfrenta. E eu ficava com o peito pra fora o dia todo, eu só botava alguma coisa quando vinha alguma visita, vinha alguém em casa, aí eu tampava, mas mesmo assim, se a visita era minha mãe, peito pra fora. Usei também a concha de amamentação. Nesse primeiro momento que seu peito tá ferido, não tem como você usar aquele absorvente de seio, tá? Porque senão o absorvente vai colar no seu peito, porque o seu peito vai estar ferido, né? E aí ele vai começar a cicatrizar e ele automaticamente vai colar no seu peito. Na hora que você for tirar, minha irmã aguenta, porque seu peito vai sair fora junto. Então não é aconselhado usar, você só pode usar esse protetor de seio, né, esse absorvente, quando seu peito estiver são, tá? Enquanto seu peito estiver ferido, não tem como. Aí realmente a dica é você usar a concha de amamentação, que vai reter o leite
Mas eu também não aconselho que você fique 24 horas usando a concha, porque aí a concha faz o seu bico do seio ficar abafado, no ambiente úmido pode dar até fungo. Então usa, mas você usa com moderação. Usa principalmente quando você estiver amamentando, que enquanto você amamenta em um, o outro vai liberando, né? Então você usa pra reter, pra você não se molhar todinha. Mas não é bacana você ficar o tempo todo, porque senão não vai promover cicatrização no seu seio, tá? Me perguntaram também lá no Instagram como é que tava a minha alimentação, e da mesma forma no período da Rafaela eu não mudei nada na minha alimentação. Eu digo isso porque algumas pessoas acreditam que a sua alimentação interfere, né, na questão das cólicas do bebê. Eu não mudei nada na minha alimentação por causa disso. Eu já tenho uma alimentação um pouco diferenciada, porque eu escolho bem meus alimentos, eu me alimento bem direitinho. Tem algumas coisas que eu não como, mas pensando em mim mesma, né, e não na Heloísa em si. Mas pensando nela, eu não eliminei nada. Porque, conforme a orientação do primeiro pediatra, né, que era o pediatra da Rafaela, e agora a pediatra da Heloísa, ambos me deram a mesma informação. Não tem comprovação científica de que a alimentação interfere nessa questão da cólica do bebê, simplesmente porque a cólica do bebê diz respeito ao amadurecimento do intestino dele, não tem nada a ver com a sua alimentação. A sua alimentação pode, talvez, interferir nos gases do bebê, mas na cólica não. Então às vezes você vai eliminar os gases, né? Você muda a sua alimentação, você pode interferir nessa questão dos gases. Então não é uma coisa que eu altero pensando na Heloísa. Quando eu for fazer o diário da bebê, eu vou falar se ela teve cólica ou não, tá? Aguardem. Mas enfim, não mudei minha alimentação, continuo comendo as mesmas coisas. Usei muito também a minha almofada de amamentação, né, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Pra mim é um item ótimo, assim, eu fico com uma postura melhor pra amamentar, a Heloísa fica confortável, enfim. Então eu faço uso também da almofada de amamentação. Bom, gente, então é isso. Fiz um apanhado geral aqui da minha experiência. Força, foco e fé, vai dar tudo certo, tá? Não se preocupa, vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui embaixo conosco também qual foi a sua experiência com a amamentação, algum produto que você tem usado que deu certo aí pra você, nessa questão das feridinhas, né, da sensibilidade do seio, ou então produtos que você usa aí que facilitam o seu dia a dia, né, na amamentação. Enfim, deixa sua contribuição aqui nos comentários que a gente vai amar ler, fora que, né, a gente contribui aí, cria uma rede de apoio pró amamentação, tá bom? Então é isso, não deixa de se inscrever aqui no canal, aperta aqui o botão de inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo, né, que está por vir aí. Deixa seu gostei se você gostou do vídeo pra ajudar a gente aqui na divulgação. É isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!